solicito à comissão de plenária a leitura da sessão anterior. A ata da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de novembro de 2011, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, representando o Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, solicitando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito registrou a presença dos senhores auditores Roberto Pires e Sérgio Ricardo, solicitando que fosse consignado em ata. Associando-se o voto, o senhor procurador Rafael Rodrigues e o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Dando seguimento, facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao senhor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 14.261/2011, 14.385/2011, entre outros relacionados com a aplicação de multas. Aprovados os acordos de número 327 a 339. TC 10.707/2009, 10.716/2009, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados os acordos de número 340 a 344. TC 14.710/2008, 44.11/2008, entre outros relacionados com contratos. Termo de permissão de uso, aprovado em resoluções 071 a 089. TC 13.653/2011, aplicação de multa à Secretaria de Estado da Cultura. Aprovada decisão simples por arquivamento. TC 15.017/2011 e TC 15.410/2011 foram retirados de pauta. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 29.90/2004, após relatado e discutida a matéria, foi retirado de pauta. TC 55.13, 97.53, entre outros relacionados com a aposentadoria, aprovados os acordos de número 345 a 350. TC 91.46/2004 e TC 57.14/2006, entre outros relacionados com resposta a ofícios, termos de contratos e convênios. Aprovados decisões simples de diligência, 5 dias. Com a palavra, o senhor procurador sugeriu que fosse aplicado 2 multas ao mesmo tempo, uma pelo descumprimento da decisão do tribunal e outro por ofensa grave à legislação. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse concordar com o Ministério Público, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente que colocasse em votação. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente propôs que fosse levado para a sessão plenária a proposta do Ministério Público de Contas, ficando a aprovação para as 2 câmaras e até o plenário na matéria que for competente. Solicitação acatada. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que segunda-feira não estaria presente, solicitando o senhor conselheiro Rinaldo Bulhões para cobrir sua ausência, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor procurador para a próxima sessão no horário regimental. Quem que tem chave daqui? Bota o negócio aqui pra sair lá em tudo que é lugar. Aqui. Bota o bicho aqui. Aqui não, pô. Deixa eu botar.
A ata em votação. Conselheiro Cícero Amélio. Aprovado. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, se assim queira fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem passo a relatar. Processo TC 12467. Verso o presente processo sobre aplicação de multa imposta ao gestor da Secretaria de Promoção e Paz, conforme da liberação constante no acordo 2224/2011, de 19 de setembro, publicado em Diário Oficial no dia 20. Em 27 de setembro do ano em curso, o gestor da Secretaria acima mencionada ingressou junto à Secretaria de Corte com o processo 13907, com a justificativa diante da deliberação contida no acordo. A ser pedido o reexame, o documento constante do processo em tela foi constatada a publicação do Diário Oficial no dia 27 de janeiro e o primeiro termo aditivo do contrato no dia 3/10 e não do contrato da prestação de serviço. Diante dessa ocorrência, foi solicitada a seção de contratos e convênios, conforme despacho na folha 10, esclarecimento acerca das informações constantes nos atos. Atendemos a solicitação que foi questionado a responsável por aquela sessão, em seu despacho, retifica o relatório informando onde lê contrato de prestação de serviço número 3 de 2010, leia-se primeiro termo aditivo do contrato de prestação de serviço 3 de 2010. Constatando que ocorreu falha na informação do setor responsável pela análise preliminar dos contratos e termos aditivo e convênio, e considerando que a multa foi aplicada, nesse caso, indevidamente, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decide tornar sem efeito a deliberação contida no acordo 2224/2011, datado de 19 de setembro. B, que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do Funcontas para proceder a devida anotação e cancelamento da multa aplicada. D, que deverá ser dado ciência ao gestor, acima citado, da presente deliberação. E, que deverá ser dada publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. E F, que após a providência, o presente processo deverá ser arquivado. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. O relator. Conselheiro Anselmo Brito. Põe relator, senhor presidente. Aprovado. Processos referentes a multas, gestores que não cumprimento da legislação em vigor. Processo TC 16445/2011. Aplicação de multa ao gestor do município de Maragogi, senhor João Duda Calado Neto, não envio do balancete de junho de 2011. Processo TC 16154/2011. Aplicação de multa ao gestor do Funprev do município de São Luís de Quitunde, senhor Antônio da Silva Pedro Júnior. Não encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária do quarto bimestre de 2011. Processo TC 15485. Aplicação de multa ao gestor da Funprev do município de São Luís de Quitunde, também senhor Antônio, pelo falta do encaminhamento do balancete do mês de julho. E do mesmo gestor do município de São Luís de Quitunde, o balancete do mês de setembro. E o outro do mês de junho, também não encaminhou o balancete. Processos que são os processos referentes 16447, 16805 e o 15485. Processo TC 16806, do Funprev, município Novo Lino. Gestor, senhor Everaldo Alves Barbosa, não encaminhou o balancete do mês de setembro de 2011. O mesmo gestor do município Novo Lino não encaminhou de agosto. E o processo TC 15017, ao gestor da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, CEPLANDES, o senhor Júlio Sérgio de Maia Pedrosa, que não encaminhou o termo de cooperação técnica celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e os municípios de Maravilha, Batalha, Pão de Açúcar e São José da Tapera, publicado no Diário Oficial de 30 de setembro de 2010. Todos os processos aqui relatados são pela aplicação a cada processo um valor equivalente a 50 OPFAL aos gestores acima citados. B, cientificar os gestores que acima mencionados do inteiro teor destas decisões para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado, o pagamento da multa que lhe foi imposta a este tribunal, o acrédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas,
FUNCONTAS e remeter a documentação acima referenciadas. C. Em alertar ao gestor que o não pagamento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução. E D. Pela remessa do presentes processos à direção do FUNCONTAS para cumprimento destas deliberações. Em discussão, os processos relatados. Terminar a discussão, em votação. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Tem, irmãos, alguns processos referentes à aposentadoria. Processo TC 9099-2009, aposentadoria compulsória de Marieta Moreira dos Santos. Processo TC 9128-2009, aposentadoria por tempo de contribuição de Rosemary Valões Lobo. Processo TC 12160-2009, processo de aposentadoria por invalidez de Maria de Fátima Nobre Ribeiro Shoa. Processo TC 9122 de 2009, aposentadoria voluntária de Maria Salete Correia Nunes. Processo TC 10718 de 2009, aposentadoria voluntária de Maria das Graças Ferreira Inácio. Processo TC 10703 de 2009, aposentadoria por contribuição de Maria Benedita Lima de Menezes. Processo TC 10058 de 2009, aposentadoria por tempo de contribuição de Elita Marinho de Oliveira. E o processo de concessão de auxílio de pensão ao senhor do processo TC 12088 de 2011, auxílio de pensão por morte do senhor Hélio Florencio da Silva, portador do CPF 4943-204-25, na qualidade de companheiro e segurado do AL Previdência, a senhora Josefa Conceição da Silva, falecida em 13 de março de 2011, publicado em Diário Oficial no dia 2/8 de 2011. Todos os processos aqui relatados tiveram os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público que oficia junto a esta Corte. Voto pela legalidade dos atos. Em discussão, os processos relatados. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Cícero Amélio. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial, temos para relatar o seguinte processo. Processo de aposentadorias. Processo 2779-2008, Marinalva Nunes Barbosa. Processo 9835-2008, Bernadette Nunes Magalhães. Processo 5665-2008, Alciné de Souza Correia. Processo TC 14.425/2008, Maria Dolores dos Santos Rodrigues. Processo TC 5.530/2008, Maria do Carmo Lins dos Santos. Processo TC 14.451/2008, Maria Tereza Adelino da Rocha. Processo TC 14.670, Rosa Nunes dos Santos. Processo TC 2.781, Maria José Tavares Costa. Processo TC 9.791/2008, Anfrísio Vieira Tavares. Processo TC 8.781/2008, Floraci Souza dos Santos. Processo TC 12.079/2008, Maria José Vasconcelos Pereira. Processo TC 14.384/2008, Maria Nilceia dos Santos. Processo TC 5.517/2008, Vera Lúcia Santana Silva. Processo TC 14.570/2008, Cira Nunes Silva. Processo TC 14.686/2008,
Késian Carvalho Alves e Silva Soares. Processo TC 14.614, barra 2008, Ana Maria dos Santos. Ana Maria Santos. Processo TC 8.766, barra 2008, Sônia Maria Santos da Costa. Processo TC 12.174, barra 2008, Josefa da Silva Gomes. Processo TC 14.744, barra 2008, Maria Benedita do Nascimento. Processo TC 14.754, barra 2008. Todos os processos foram devidamente instruídos pelo órgão competente e receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Somos pelo registro. Em discussão o processo relatado pelo conselheiro Cícero Amério. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, aprovado. Terminou, conselheiro? Terminei. Pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público de Contas que atua junto a esta casa. Primeiramente, queria solicitar, excelência, a retirada de pauta do processo 3073 de 2004, da pauta do dia 5 de dezembro de 2011, em razão do mesmo não se tratar, como anteriormente foi colocado na pauta, de descumprimento de diligência, e sim de processo para concessão de prazo. Desta forma, estou tirando de pauta e, oportunamente, trarei já com a correção devida. Está retirado o processo de pauta, o processo 73, barra 2004. Barra 2004. Tenho a relatar, excelência, os processos todos por descumprimento de diligência. Vamos a eles da pauta do dia 5 de dezembro de 2011. Processo 9576 de 2006, da Prefeitura de Palmeira dos Índios, no qual, pelo cumprimento da diligência, aplicamos a multa mínima de R$ 810,50, comunicando ao gestor para que também em 5 dias apresente a documentação solicitada e sendo enviado a eles a cópia da diligência e do AR que foram anteriormente enviados, o qual serviu de marco temporal para marcar o descumprimento da diligência, assim como informando a diretoria do Funcontas para a ciência e cumprimento da deliberação do item A, que é a questão da multa, alertando o gestor que não procedendo dessa forma implicará a comunicação à PGE para posterior ajuizamento da ação de cobrança, assim como enviando a douta Procuradoria para que faça o acompanhamento da decisão relatada. Processo 308/2006. Também descumprimento de diligência com a pena mínima da Prefeitura do município de Viçosa, não ter enviado processo referente ao contrato firmado com a empresa Prêmio Comércio Limitada, EPP. Quem é o gestor que está recebendo? Tá. O gestor da Prefeitura do município de Viçosa, o senhor deve ser Flauberto Torres Filho. Ok? A gente está dando para o gestor atual, não é isso? Ele é o atual. É atual. Isso, porque nesse caso o descumprimento foi enviado a ele, ele não atendeu no prazo verificado. Obrigado. Processo 11.048 de 2004. Pena mínima pelo descumprimento de diligência, não envio de contrato no tempo hábil de tribunal, foi diligenciado e ainda assim não foi remetido conforme solicitado pela nossa douta Procuradoria Jurídica. Prefeitura de
Traipu, gestor Marcos Antônio dos Santos. Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, processo 15173 de 2003. Na época, o senhor Jair Lira Soares. Ele voltou. Ok. Bom que ele está lá de novo. Processo 4821 de 2006. Somos os dois. Descumprimento de diligência com a aplicação de pena mínima ao gestor da Prefeitura de Palmeira dos Índios, o senhor Jaime Sampaio Calado Monteiro. Processo 12764 de 2004. Também descumprimento de diligência. É o gestor da Prefeitura Municipal de Jaramataia, Alagoas. À época, o senhor João Pinheiro dos Santos. Processo 10638 de 2005. O senhor Flauberto Torres Filho, gestor da Prefeitura Municipal de Viçosa. Processo 11305 de 2005. Descumprimento de diligência. Prefeitura do município de Palmeira dos Índios, gestor Jaime Sampaio Calado Monteiro. Processo 10992 de 2004. Prefeitura, gestor da Prefeitura Municipal de Arapiraca, gestor José Luciano Barbosa da Silva. Processo 11292 de 2005. Gestor da Prefeitura do município de Palmeira dos Índios, Jaime Sampaio Calado Monteiro. Vamos passar isso aí, depois para a gente aqui. Em discussão os processos relatados. Eu queria só reiterar, excelência, que em todos foram aplicada a pena mínima pelo descumprimento da diligência. Ok. Em discussão os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão em votação. Conselheiro Cícero Amélia. O relator. Aprovado. Excelência, relato agora a pauta do dia 12 de dezembro de 2011. Processo 2483 de 2008. Trata de contrato individual de professor substituto, número 37 de 2008, firmado entre a UNEAL e a senhora Maria Lucilene da Silva. Valor global 19.800, assinatura dia 22 de fevereiro, publicação oficial 25 de fevereiro, ambos do ano de 2008, e o prazo de vigência 12 meses. Os órgãos jurídicos desta casa pronunciaram favoravelmente a sua anotação, a qual defiro. Processo 360 de 2007. Este processo também trata de descumprimento de diligência ao gestor da Prefeitura do município de Palmeira dos Índios, o senhor Jaime Sampaio Calado Monteiro, aplicação de pena mínima e demais encaminhamentos. Processo 2487 de 2008, trata-se do contrato número 7 de 2008, entre a UNEAL e a senhora Márcia Sueli de Oliveira Araújo, contrato individual de professor substituto, valor global 19.800, a assinatura em 18 de fevereiro, a publicação 25 de fevereiro, ambos do ano de 2008, prazo de vigência 12 meses. Os órgãos jurídicos desta casa opinaram favoravelmente ao seu registro, o qual defiro. Processo 2478 de 2008, mais um contrato individual de substituto número 15 de 2008, realizado entre a UNEAL e o senhor Joselito Araújo Silva. Valor global 19.800, a sua assinatura em 22 de fevereiro de 2008, publicação formal 25 de fevereiro do mesmo ano, vigência 12 meses. Os órgãos jurídicos desta casa também opinaram favoravelmente ao seu registro. Assim
Defiro. Mais um contrato individual de professor substituto, celebrado entre a UNEAL e o senhor Marcos Alexandre da Silva, contrato 31/2008, valor global R$ 19.800, assinatura em 11 de fevereiro, publicação em 10 de março, ambos do ano de 2008, prazo de vigência 12 meses. Os órgãos jurídicos desta casa opinaram favoravelmente, assim, anuindo este relator. Processo 10783 de 2006. Mais um processo por descumprimento de diligência. Mais uma vez, o gestor da Prefeitura do município de Viçosa, o senhor Flauber Torres Filho. Aplicação de pena mínima e demais encaminhamentos. Processo 3915 de 2008. Mais um contrato individual de professor substituto celebrado entre a UNEAL e a senhora Maristela Cazé Costa Cunha. Contrato 55/2008. Valor global R$ 19.800. A sua assinatura em 10 de março de 2008. A sua publicação oficial em 2 de abril de 2008. Vigência de 12 meses. Os órgãos jurídicos desta casa opinaram favoravelmente a sua anotação, a qual também anulo. Processo 1754 de 2010. Mais uma multa aplicada em virtude de descumprimento de diligência ao gestor da Prefeitura Municipal de Campestre, o senhor Amaro Gilvan de Carvalho. Processo 12479 de 2009. Novamente, um processo por descumprimento de diligência da gestora da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, à época, a senhora Laudigere Fernandes Lima. Processo 12860 de 2009. Novamente, mais um descumprimento de diligência. Também a gestora da Universidade Estadual de Alagoas, senhora Laudigere Fernandes Lima. Em todos, estamos aplicando, só reiterando, Excelência, aplicando a pena mínima e demais encaminhamentos para não perdermos o raciocínio. Processo 2866 de 2008. Novamente, descumprimento de diligência. A gestora da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, a senhora Laudigere Fernandes Lima. Processo 5532 de 2009. Descumprimento de diligência ao senhor presidente da Câmara Municipal de Passo de Camaragibe, o senhor Sebastião Oliveira da Silva. Aplicação também da pena mínima e demais encaminhamentos. Excelência, eu queria só tirar uma dúvida com minha assessoria, que no AR, apesar de ter Sebastião Oliveira da Silva, ter escrito prefeito. Eu queria só ver com minha assessoria se realmente é prefeito ou é presidente de Câmara. O senhor Sebastião Oliveira da Silva. O processo é de 2009. Qual é a Prefeitura, Câmara de Passo de Camaragibe. É Câmara. É Câmara. Então está correta a aplicação da multa. Processo 4771 de 2006. Mais um descumprimento de diligência ao gestor da Prefeitura do município de Jacaré dos Homens. Não é isso? Jacaré dos Homens. O processo número 407 de 2006, pelo descumprimento de diligência. Eu pediria à minha assessoria, Excelência, tirar esse processo de pauta, para que aqui no relatório, ainda é possível fazer esta sessão,
que tem município de Palmeira de Jacaré dos Homens, quando na verdade é município de Jacaré dos Homens. A minha assessoria vai corrigir, mas a apenação continua correta. Isso. Processo 10856 de 2009. Outro descumprimento de diligência. Nesse caso, do secretário de Estado da Educação, à época, o senhor Rogério Alvo Teófilo. Descumprimento de diligência também em aplicação da pena mínima e demais encaminhamentos. Excelência, vamos... Não, para Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrar a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélio. Relator. Aprovado. É da Prefeitura e Câmara, o PA, para eu poder... Mas já está aí, agora deixa, eu fico aqui. Excelências, tenho agora a relatar sanções pelo não envio de documentos contábeis a este Tribunal de Contas. São vários processos envolvendo tanto Câmara quanto Prefeituras. Processo 14.452 de 2010. O gestor da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres, Adalberto Paiva Versosa Júnior, deixou de enviar o balancete FUNPREV, janeiro a setembro de 2010, e o relatório resumido 4º bimestre de 2010. Assim, estou aplicando a pena mínima de R$ 810,50 e pedindo que o mesmo faça o seu pagamento em 15 dias em crédito em conta do FUNCONTAS, além de remeter a este tribunal a documentação que originou a multa. Alertando também, se o gestor não pagar a multa no prazo fixado, implicará a comunicação à PGE para a competente ação de cobrança e remessa do presente processo à diretoria do FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação. Processo 14.430 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentos a esta casa. Ao gestor da Prefeitura Municipal de Porto Calvo, senhor Carlos Eurico Leão e Lima. Que foi ajeitar para assinar. Tá. Retomando, processo 14.405 de 2010, ao senhor Carlos Eurico Leão e Lima, gestor da Prefeitura Municipal de Porto Calvo, no envio do balancete fevereiro, março e abril, novembro de 2010, fora do prazo. Janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2010, não enviados. Balancete do Fundeb, janeiro e fevereiro, fora do prazo. Março a setembro, não enviado. Excelência, eu tiro esse processo aqui de pauta porque aqui tem uma informação importante. Prestação de contas, exercício de 2010. Eu queria confirmar com minha assessoria se realmente não foi enviado da Prefeitura Municipal de Porto Calvo, que aí o funcionamento, as atitudes desse relator vão ser outras. Por gentileza. Processo 14.430 de 2010. 14.415 de 2010. Tirado de pauta, excelência.
Processo 14.415 de 2010. Excelência, seu processo 14.430 de 2010. Está na pauta do dia 12, né? Exatamente, Excelência. Processo 14.415 de 2010. No envio de documentação, aplicação de multa do gestor da Câmara Municipal de Porto Calvo, senhor Juvenal Luiz da Veiga. Balancete, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e setembro de 2010, não enviados. Processo 14.391 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentos a esta casa ao senhor Marcelo Hugo Lins, gestor da Câmara Municipal de Japaratinga. Balancetes, mês de janeiro, março, junho, setembro e dezembro de 2010. Processo 14.411 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentação a esta casa ao senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, gestor da... Excelência? Esse que virou de pauta, está na pauta do dia 12. Dia 12, Excelência. 14.430, se não me falha a memória, Excelência. Tá. Tranquilo. Verificar se esse processo está na pauta do dia 12 realmente, por gentileza, da minha assessoria. Tem um da Câmara, mas não tenho esse. Eu não vi, deixa eu procurar porque Tá, mas não está na sequência. gostaria que fosse verificado agora, por gentileza. Dia 2. Dia 12? Dia 1º, foi publicado dia 1º, eu acho. A pauta é do dia 12, né, mas aí eu não sei, assim, de cabeça, qual é a publicação no Diário Oficial, em que dia que se deu. Dia 1º. Não, pode dar sequência. Tá, Tranquilo. tudo bem. Tá. Tem. Processo 14.411 de 2010. Retomando. Aplicação de multa por não envio de documentos. Mais uma vez, Excelência, retiro de pauta este processo, por constar aqui na minha relatoria, do meu relatório, desculpe, que também não foi enviado à prestação de contas do exercício de 2010, e eu sei que essa informação ela não é verídica. Foi uma falha nossa, retiro de pauta o processo 14.411 de 2010. 14.411 de 2010. Tá certo. 14.411. Foi retirado de pauta. Processo 14.406 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentação a este tribunal ao senhor Fabiano Pirelli Teixeira Cavalcante, gestor da Câmara Municipal de Jundiaí, Alagoas, pelo não envio do balancete de março e setembro de 2010. Processo 14.399 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documentação ao senhor Walter Fernando Silva Leite, gestor da Câmara Municipal de Ibateguara, pelo não envio do balancete de setembro de 2010. Processo 14.402 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documento no prazo legal, no prazo hábil. É ao senhor José Barbosa Filho, presidente da Câmara Municipal de Campestre. Não envio do balancete de setembro e dezembro de 2010. Processo
14422 de 2010. Multa por não envio de documentação a este tribunal. Ao senhor José Martins Alves Júnior, gestor da Câmara Municipal de Porto de Pedras, balancete de junho e novembro de 2010. Processo 14401 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor José Rosalvo Lopes Ferreira Filho, gestor da Câmara Municipal de Flecheiras, no envio do balancete de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2010. Processo 14410 de 2010. Multa por não envio de documentação contábil a esta casa. A senhora Elba Cristina Mendes de Vasconcelos Ferreira, gestora da Câmara Municipal de Maragogi, deixou de enviar os balancetes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro e novembro de 2010. Processo 14423 de 2010. Declaração de multa por não envio de documentos contábeis a esta casa. Ao senhor Alexandre Cunha Raposo, gestor da Câmara Municipal de São Miguel dos Milagres. Deixou de enviar o balancete de janeiro de 2010 em tempo hábil a esta casa. Processo 14405 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentação contábil a esta casa. A senhora Maria de Lourdes Hermenegildo Alves, gestora da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, no envio do balancete de março e dezembro de 2010. O que é isso? Tá. Processo 14414 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor Adeildo Petrúcio dos Santos, gestor da Câmara Municipal de Passo do Camaragipe, deixou de enviar balancete de janeiro, fevereiro, setembro e novembro de 2010. Processo 14412 de 2010. Novamente, multa por não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor Evaldo Rodrigues da Silva, gestor da Câmara Municipal de Novo Lino, deixou de enviar balancete de janeiro, abril, agosto e dezembro de 2010. Processo 14427 de 2010. Também aplicação de multa por não envio de documentação legal, documentação contábil a este tribunal. Processo excelência, que eu peço para tirar de pauta, por mais uma vez constar que não for enviada a prestação de contas do exercício de 2010, eu vou solicitar minha assessoria que confirme esta informação, mas desde já retiro o processo de pauta porque os procedimentos seriam outros. Qual que é? Qual número deu o número? Processo 14427 de 2010. 14427 de 2010, retirado de pauta. Olá. Processo 14424 de 2010. Diga aí.
Excelências, também quero tirar de pauta por constar a informação que o gestor não enviara a prestação de contas do exercício de 2010. Tratando-se aqui do caso da Prefeitura Municipal. 14, município. Sim, Excelência. É que aqui já conversei com o Lula pela pauta, buscando, ela não está na hora. Eu sei. Não, mas pode ficar à vontade, claro. Sem dúvida. Confirmo. Como tem muito processo, aí eu estou procurando. Fica correndo atrás. A partir, eu acho, das próximas sessões, tanto o Pleno quanto da Câmara, eu vou pedir a minha assessoria que coloque os processos na mesma ordem que eles forem publicados na pauta, para poder facilitar a leitura, a informação dos demais conselheiros e também do Ministério Público. Senhor conselheiro, já que você está na época de facilitar, vamos dar uma parada para você facilitar para eu ir assinando. E depois Perfeito. aí você continua. Vou botar em discussão esses processos. Tá, estou reiterando que estou tirando de pauta mais um processo, Excelência, o 14.424 de 2010. 14.424 de 2010. Por constar a informação que não enviara a prestação de contas, os procedimentos são outros. Em discussão os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Na discussão, em votação. Conselheiro Cícero Américo. Com o relator. Aprovado. Pode continuar, amigo. Contra Excelência. Processo 14.453 de 2010. Excelência, também peço para tirar de pauta, porque tem informação que não for enviada a prestação de contas do exercício 2010. Senhor, desculpe, mais uma vez. Tá, desculpe. Diga o número. Processo 14.453 de 2010. Achei. É de Vânia. Exatamente. Maria. Passo de Camaragibe, Prefeitura. Processo 14.413 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor Benedito de Pontes Santos, gestor da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes. Não envio a esta casa do balancete de janeiro a novembro de 2010, do balancete Fundeb de janeiro a novembro de 2010, do balancete de saúde, outubro e novembro de 2010, balancete de assistência social, outubro e novembro de 2010, relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestre de 2010, relatório resumido, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto bimestre de 2010. Processo 14.681/2010. Excelência, também peço para tirar de pauta por constar informação que não for enviada a prestação de contas de 2010 da Prefeitura Municipal de Campestre. Processo 14.681. 14.681. Processo 14.421 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documentação contábil a esta casa ao senhor Marcos José Dias Viana, gestor da Prefeitura Municipal de Maragogi. Não envio de balancetes janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2010. Balancete do Fundeb, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2010. Balancete Funprev, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2010. Relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestre. Relatório resumido de execução orçamentária, primeiro, segundo e terceiro bimestres de 2010. Processo 14.400 de 2010. Excelência, retido de pauta também o processo 14.400/2010, por constar informação
não fora enviada a prestação de contas do exercício de 2010. 14.400, retirando de pau. Processo 14.431 de 2010. Aplicação de multa por não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor Amado Guimarães da Rocha Júnior, gestor da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras, no envio de balancetes janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2010. Balancete Fundeb, janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2010. Balancete Funprev, agosto de 2010. Relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestres, no respectivo ano. Relatório resumido da execução orçamentária, terceiro e quarto bimestres. Balancete de saúde, novembro de 2010. E de assistência social, também, novembro de 2010. Processo 14.409 de 2010. Silêncio, só um minutinho, por gentileza. Desculpem que é o mesmo nome, eu pensei que era a mesma pessoa, pelo menos o primeiro nome. Não multa por não envio de documentação contábil a esta casa, processo 14.409 de 2010. Ao senhor Amado Jorge Marques da Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Jacuí, pelo não envio dos balancetes de janeiro e dezembro de 2010, balancete Fundeb, janeiro e dezembro de 2010, balancete Funprev, setembro de 2010. Outro de Porto de Pedra. Hã? Outro é de Porto de Pedra. Isso, aí eu vi o Amaro, tem que confirmar. Processo 14.390 de 2010. Também multa pelo não envio de documentação contábil a esta casa. A gestora da Prefeitura Municipal de Bateguara, a senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, deixou de enviar os balancetes de janeiro, junho, julho, setembro, novembro e dezembro de 2010. Balancete Fundeb, janeiro, junho, julho e setembro de 2010. Balancete Funprev, janeiro a setembro de 2010. Relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestre de 2010. Relatório resumido, terceiro bimestre de 2010. Processo 14.454 de 2010. Prefeitura Municipal de Colônia de Leopoldina. Retiro de pauta, mais uma vez, por constar a informação que não for enviada a prestação de contas do exercício de 2010, que tem uma outra forma de encaminhamento. 14.454. 14.454, retirando de pauta. Processo 14.420 de 2010. Aplicação de multa pelo não envio de documentação contábil a esta casa. Ao senhor Beroaldo Rufino da Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Jundiá. Deixou de enviar balancetes de janeiro a setembro e dezembro de 2010. Balancete Fundeb, janeiro a setembro. Só um minutinho, excelência. Excelência, aqui teve um erro de grafia. Na verdade, aqui eu tenho os balancetes que já expus. Tenho o balancete do Fundeb, é de janeiro e setembro de 2010. Aqui tem 2009, mas a minha assessoria vai corrigi-lo para não perdermos mais esse processo.
o relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestre de 2010, e o relatório resumido, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre de 2010. Processo 14.429 de 2010. Excelência, esse aqui, apesar de ter a informação que não foi enviada a prestação de contas do exercício de 2010, aqui ela me parece completa. Está me informando que ela não foi enviada no prazo. Então, se não foi enviada no prazo, cabe o sancionamento, que é a nossa legislação. E eu até queria pedir à minha assessoria que verificasse que todos esses processos que tem no envio da prestação de contas, se foi envio tardio, fora do prazo. Se não foi, os encaminhamentos são outros. Então, esse eu mantenho, processo 14.429 de 2010. No envio de documentação contábil, inclusive a prestação de contas no prazo hábil, ao senhor Márcio José da Fonseca, gestor da Prefeitura Municipal de São José da Laje, deixou de enviar. Balancete, janeiro a setembro e dezembro de 2010. Balancete Fundeb, janeiro a setembro de 2010. Relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo quadrimestre de 2010. Relatório resumido, primeiro ao quarto bimestre de 2010. E a prestação de contas do exercício de 2010, que for enviada fora do prazo. Excelência, quero reiterar, destacar que todos esses sancionamentos, eles são feitos com base em informações que nossa diretoria, diretor do Funcontas, apura e remete ao gabinete. Assim, dessa forma, as informações são exclusivamente aquelas constantes dos membros advindos da diretoria do Funcontas, as quais, em pesquisa do sistema, nós confirmamos ou que a documentação não for enviada ou for enviada fora do prazo, o que acaba resultando no mesmo sancionamento. No mais, Excelência, tem mais dois, né? Isso aqui já foi relatado, só pode ser assim. Ah, tá. Esse já foi relatado. Isso. Então, Excelência, estou só assinando aqui os processos que foram para correção. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Cícero Amélio. Relator. Aprovado. Não tendo mais processo relatado, antes da facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, se assim desejar. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, eu queria fazer uma pergunta que, já que foi o conselheiro Anselmo Brito, foi relator daquela resolução com relação ao Funcontas. No final, que o senhor aceitou a proposta da conselheira com aquele 45 dias de prazo, esses 45 dias, só para me relembrar, eles de respeito só no sentido de organização do que está lá pendente? Veja bem, Excelência, acredito que, como assina meu gabinete, o estoque de sanções desse tipo, multas por não envio de documento, não cumprimento de diligência, é grande. Então, acredito que a conselheira Rosa, quando fez essa sugestão, até para que não houvesse um retrabalho, pediu que da publicação da resolução ela tivesse eficácia a partir de 45 dias depois dessa publicação. Assim, eu acredito que só da eficácia dela que vai ter aquela forma procedimental do Funcontas,
antes de mandar aos gabinetes aquela apuração que é feita, indicando-se, especificamente com contas, na verdade, que se realmente for enviado ou não aquela documentação, e geralmente ou documentação contábil, eu costumo lá no gabinete classificar em contábil e não contábil. Então, ela constatando isso, o FUNCONTAS já faz via R uma comunicação ao gestor, já lhe concedendo, inclusive, o direito de defesa prévio. O gestor, respondendo em 5 dias, quando devidamente instruído o processo, é remetido ao Ministério Público de Contas para que, se quiser se manifestar, assim o faça. O gestor não respondendo, o processo já vai direto ao gabinete do conselheiro para fazer a devida atuação, mas só a partir dos 45 dias depois da publicação é que está valendo esse procedimento. Então, todos os processos esperarão 45 dias para efetivamente ele vir para a mão do conselheiro. Não, excelência. Por favor, silêncio. 45 dias estabelecido ali foi para começar a vigorar essa instrução normativa. Sim, ela é instaurada, daí para frente é o procedimento normal. Ele faz a comunicação via A partir daí, esse foi o período que a conselheira sugeriu, que achou razoável, para os processos que já estavam pendentes, concluídos nos gabinetes dos conselheiros, fossem já decididos e a partir dali... Nos gabinetes dos conselheiros, minha preocupação é no FUNCONTAS. O FUNCONTAS já pode adotar até esse procedimento. Dentro desse prazo, veja só, por que eu estou conversando isso? É porque a proposta, quando foi criada em 2003, o FUNCONTAS, a proposta, conselheiro, era exatamente para que a gente pudesse ter a documentação tramitando no tribunal dentro do prazo devido. O que a gente está vendo na prática? As multas aplicadas, ela perde a função, vamos dizer assim, educativa que ela teria que ter, porque ela está sendo, a gente está mutando aqui 2010, em 2011, final de 2011. Então, a finalidade dela de corrigir de imediato e você não ter o problema, como o conselheiro Anselmo Brito fez várias aplicações de multas aí, onde o próprio gestor deixou de encaminhar vários e vários balancetes. Então, se a gente tivesse automaticamente, na primeira falha, já corrigido, e a multa já tivesse ido para o conselheiro, já tivesse aplicado uma multa, eu acredito que pelo menos 80% ou 90% dos problemas a gente já teriam resolvido. Então, queria fazer essa observação, no sentido que aí esses 45 dias vai ser os 45 dias de adaptação, ou seja, do próprio FUNCONTAS corrigir essa defasagem de data, ou seja, das coisas do passado, ela encaminhar tudo que tem que encaminhar e resolver, e daí para frente ter o procedimento normal, que é isso que a gente está realmente querendo. Como a gente recebe, aliás, o próprio FUNCONTAS e o próprio gabinete recebe a listagem mensal do que não entrou no tribunal dentro do prazo legal, automaticamente, passando esses 45 dias, eu mesmo vou cobrar do FUNCONTAS aquela relação daqueles processos, que aqueles processos tenham sido, obviamente, comunicados ao gestor e ele já tenha se transformado em processo, aguardando a defesa ou não do gestor, e ele seja encaminhado ao conselheiro relator. Que aí eu acho que a gente corrige a situação, a gente vai diminuir o problema de multa, os gestores vão corrigir realmente a situação, para que a gente não possa estar fazendo a coisa para trás. O ideal é que o gestor seja comunicado da omissão dele, da remessa, de imediato, né? Eles têm 30 dias para botar, depois do 30º dia... um acompanhamento mais instantâneo, assíduo, facilitaria. Que é a proposta, doutor Rafael? Até para evitar futuras omissões dessa remessa. Ele já fica atento para os fatos subsequentes. Mas aqui o que eu estou vendo são faltas anteriores, né, de 2010. Mas o ideal é abrir uma força, a diretoria do FUNCONTAS trabalhar em 2 frentes. Uma com relação aos documentos atuais, para não perder de vista o que está correndo hoje,
e também com tempo e sanando a pendência dos anteriores. Não, eu acho que esses 45 dias é para isso. Acho que é para resolver isso. E aproveitando, como eu já disse na sessão plenária, Vossa Excelência não está, nem o conselheiro Cícero Amélia, a gente está precisando que as cabeças pensantes daqui arranjem uma fórmula para que as primeiras sessões, a primeira sessão, eu pedi ao presidente para colocar em pauta, que a gente possa discutir a nossa realidade da seguinte forma. Os tribunais estão trabalhando com 1 ano, no máximo 2 anos para trás do ano vigente, que a gente possa criar uma proposta, aprovar em plenário, vamos dizer, com a anuência de todos, para que a gente possa, essas coisas muito antigas, a gente dê ou sobrestar, ou dar uma definição, e que a gente possa trabalhar efetivamente, eu acho que para mim, no máximo 2 anos para trás. Essa proposta eu estou só sugerindo que também, como é para janeiro, que a gente comece a pensar, o conselheiro Anselmo Brito já estava nessa sessão, quando eu pedi isso aí para o presidente colocar em pauta, e que as pessoas vão pensando, vão trazendo as ideias, discutindo nos gabinetes, nos setores, e de repente a gente tem uma ideia melhor do que as outras, e que seja a nossa realidade, para que a gente possa começar o ano que vem, ver se a gente tem realmente a possibilidade de fazer a auditoria em todos os municípios, em todas as câmaras, em todas as secretarias, e que a gente possa trabalhar com a coisa, vamos dizer assim, em dia, no máximo 2 anos. Para trás de 2 anos já é complicado. Então, continuo a facultar a palavra, é só isso que eu queria colocar. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Excelência. Pois não, com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Eu queria só fazer uma observação que não vai mudar a decisão, que no processo 14.420 de 2010, quando eu relatei anteriormente, exclusivamente, a aplicação de multa ao senhor Beroaldo Rufino da Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Jundiá, na questão do balancetes, eu relatei janeiro a setembro de 2010 e dezembro de 2010. Eu quero retificar para que fique balancetes de janeiro a setembro de 2010 somente. O restante, balancete Fundeb, gestão fiscal e resumido, mantido. Ok, presidente. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Solicito aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental.